Não deixa de participar do Manhã no Ar com a gente. Manda pra cá sua sugestão, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp. Atenção para ele, 992258767. A gente mostra o seu problema aqui ao vivo. Também você pode entrar, olha aqui, na nossa página do Facebook, conversar com a gente, mandar o seu recado, sua sugestão. E lá na página do Facebook, gente, também você pode ter acesso a detalhes que a gente vai discutir aqui no programa. Endereços, números de telefone, vai lá e curte que a gente adora. Agora vamos lá para cima, para o RC Cop, que já está sobrevoando as principais vias da nossa cidade da manhã dessa quarta-feira. E o Adeilson Albuquerque traz toda essa movimentação de trânsito para a gente ao vivo lá de cima. Bom dia, Adeilson. Oi, Dani. Bom dia para o papai, para a mamãe. Bom dia para Manhã no Ar, na manhã desta quarta-feira, de tempo assim. Tempo bastante aberto, o sol continua predominando na nossa cidade e que todo mundo possa ter uma manhã, um dia maravilhoso de quarta-feira. Nós mostramos aí neste momento as imagens do repórter cinematográfico Alex Gomes. A gente mostra um pouco de cima, Dani, aqui a zona norte da capital do Amazonas. Neste momento, eu, o comandante Robson Teixeira, assim como também o repórter cinematográfico, o Alex Gomes, nós estamos nos deslocando, Dani, ali para o lado da M010. A gente vai daqui a pouquinho, inclusive, trazer informações, trazer detalhes sobre aquela reintegração de postes que aconteceu ali nas proximidades do quilômetro 30 da M010, depois da barreira. E é claro, a nossa equipe aqui do RC Cop, como sempre, buscando as informações e trazendo informações em detalhes e exclusivas para quem acompanha exatamente o Manhã no Ar. Chegar ali na M010, a gente vai mostrar o trânsito aqui na Torquato Tapajós. O trânsito agora a gente vai lá para baixo para mostrar que o trânsito na Torquato Tapajós, para quem sai principalmente ali do Novo Israel, do bairro Santa Etelvina, já vai encontrar o trânsito desta forma aí, desta maneira, bastante lento, principalmente antes da entrada ali do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A gente aqui da Zona Norte pela Torquato Tapajós já vai encontrar o trânsito assim, bem movimentado, bastante intenso, mas até que por enquanto fluindo na manhã desta quarta-feira. Dani. Adeilson, vocês estão pertinho aí da Max Teixeira, certo? Exatamente, acabou de passar da Max Teixeira, Dani. Então, a gente está sobrevoando aí a Redondeza, se puder voltar aí na Max Teixeira eu te agradeço, sabe por quê? Porque tem um telespectador nosso chamado Andrei, que está nesse momento aí na Max Teixeira, hoje é aniversário dele, ele está fazendo 9 anos, a mãezinha dele escreveu ontem pra gente dizendo, sabe o quê? Que ele só vai pra aula, só consegue sair depois que vocês, o RC Cop, sobrevoa aí a Redondeza, ele ouve o barulho do helicóptero, ele vê o helicóptero, mãe, agora já está na hora de ir pra aula, então, já que você está sobrevoando aí a área, a gente quer mandar um super beijo pro Andrei, que está completando 9 anos hoje e é fã aí do Manhã no Ar e sobretudo aí do RC Cop, sabia, Deilson? Oh, que legal mesmo. Parabéns aí ao Andrei. Muito obrigado mesmo aí por sempre acompanhar o Manhã no Ar. A gente fica super feliz em poder fazer parte do dia a dia, em poder acordar, em poder também servir de relógio para quem acompanha o Manhã no Ar, como é o caso do André. A gente acabou de passar pela Max Teixeira, Dani, até porque a gente não pode ficar ali na rota, né, do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mas a gente fica super feliz. Muito obrigado ao André e um forte abraço para ele. Valeu, Adeilson. Até daqui a pouco em outro ponto da cidade. Agora, gente, a gente vai mudar de assunto, um assunto que é um verdadeiro absurdo, que infelizmente, quase que diariamente a gente fala aqui, que é a questão dos assaltos. Alunos de um dos maiores colégios da Cidade Nova, da Zona Norte de Manaus, viveram momentos de horror na tarde de ontem. Bandidos armados entraram na Escola Estadual Dom João de Souza Lima e renderam dezenas de alunos. O Márcio Paz Barreto esteve lá e conta pra gente como é que foi essa história. O crime aconteceu nesta escola que fica na zona norte de Manaus. De acordo com relatos dos alunos, 3 homens armados e encapuzados pularam este muro que fica atrás da escola e renderam aproximadamente 100 jovens que estavam no ginásio para atividade física. Foram momentos de terror que os alunos relataram, porque os assaltantes
estavam muito agressivos e armados, chegaram a dar tiros para o alto para amedrontar ainda mais e intimidar os alunos e professores, recolheram vários celulares. Botou a cabeça na arma das meninas na sala e começou a roubar. E teve uma menina que foi para o hospital que ela estava dentro do coração. Aí ele começou a dizer que ia voltar, retornar aqui na escola para matar os alunos daqui. Aí tem gente que aqui dentro da escola mesmo conhece ele. Eu tô com medo, sei lá. Cara, eu tô muito nervoso que tem muita gente lá na sala de aula que tá apavorado, porque não tem segurança lá do muro lá que tá ruim e tem aquele mato lá pra trás, eles vêm de lá e tem muito aluno que gazeta lá pra lá, todo mundo tá com medo daí. Pais de alunos foram à escola para ter notícias dos filhos. Eles estão preocupados porque esta não é a primeira vez que o colégio é alvo de bandidos. Tá na mão aqui, minha filha estuda aqui. Minha filha estuda aqui, aí eu fico morrendo de medo. Qualquer hora você é com ela, né? Você não sabe se ela está bem? Não sei, que ela é nervosa, eu vim aqui, ela ligou pro meu marido dizendo para ir buscar ela. Minha filha ligou para mim, disse que tinha tido um arrastão aqui dentro, né? O diretor disse que era só o pessoal lá da quadra que tinha sido assaltado, mas a gente fica preocupado, né? Não sabe o que está acontecendo aí dentro. Eu queria saber o que vão fazer, que providências que vão tomar, né? Que nossos filhos não estão seguros dentro da escola. Agora nós vamos conversar ao vivo com o Márcio Azevedo, que está na frente da Escola Estadual Dom João de Souza Lima, acompanhando aí a movimentação por lá na manhã de hoje. Bom dia, Márcio. Vai ter aula? Qual é o clima por aí? Os alunos estão chegando? Os pais preferiram mantê-los em casa? O que você conta pra gente? Pode atualizar sobre a situação do assalto de ontem à tarde? Oi, Dani, bom dia a você que está conosco. Olha, a situação aqui aparentemente é normal, os alunos estão chegando, a gente obteve informações que as aulas vão acontecer normalmente na manhã de hoje, inclusive mais cedo nós conversávamos com a mãe de um aluno que nem sabia do que tinha acontecido ontem à tarde aqui na escola, e quando nós relatamos para ela, ela ficou um pouco apreensiva. Hoje o colégio, segundo essa mãe, está tendo, algumas turmas estão tendo aqueles jogos escolares, né, outras turmas estão tendo aulas normais, mas a rotina do colégio vai ser mantida, pelo menos é o que a gente tem constatado, que os alunos estão chegando, estão entrando normalmente. Em relação a essa mata que fica aqui nos fundos, Dani, a gente tem que ressaltar o seguinte: a escola faz fundos com o Parque Estadual Soma uma unidade de conservação aqui que corta a Cidade Nova, uma unidade de conservação na zona norte de Manaus. E é realmente uma área de mata fechada. Mas próximo passa uma rua que foi construído um muro muito parecido com esse aqui. Na verdade, o muro é bem semelhante, com essa parte de madeira e uma grade que, para o marginal, facilmente ele consegue transpor esse obstáculo e acessar a escola. Foi o que aconteceu ontem à tarde. A SEDUC informou por nota que não foi registrado nenhum disparo de arma de fogo, ninguém foi vítima de violência, apenas houve o roubo de 2 celulares de alunos. A SEDUC disse que não vai adotar nenhuma medida diferente para evitar, ou seja, não vai ampliar a altura do muro, não vai mudar nada do que acontece hoje aqui. A SEDUC informou apenas que vai ceder as imagens do circuito de vigilância da escola para a polícia, que vai iniciar uma investigação para tentar chegar até essas 3 pessoas que invadiram o local. A Sexta SICOM informou que tão logo soube da ocorrência, enviou uma viatura para cá, fez buscas na área, mas não conseguiu deter ninguém. E também ressaltou que por conta da altura do muro, da área dos fundos do colégio e da presença do Parque Estadual Soma uma, ali fica um local muito propício e muito facilitado para os bandidos entrarem e invadir a escola. Por sorte, aconteceu isso, ninguém saiu ferido, apenas o susto e danos materiais, mas esse caso, Daniela, não foi isolado não. Teve esse roubo aqui na zona norte de Manaus, mas os bandidos ontem agiram na cidade, pelo menos os casos que nós soubemos. Um casal foi assaltado dentro do estacionamento do Hospital Santa Júlia, no Boulevard Arumaia, na zona central da capital. Era por volta de 1h40, o casal fez um saque de aproximadamente R$1.000 em uma agência bancária, se dirigiu à unidade hospitalar porque tinha uma consulta agendada e no momento que estavam no estacionamento no G1, foram abordados por 2 rapazes em uma moto que os seguiram até a parte interna da unidade hospitalar e cometeram o assalto.
Segundo a polícia, eles levaram esse dinheiro que foi sacado. As vítimas ficaram muito assustadas, mas a unidade hospitalar prestou todo o apoio aos dois, ao casal, e reforçou que as imagens do circuito de segurança vão ser repassadas também para a polícia que vai investigar esse crime. Isso no início da tarde, assim como aqui na escola estadual. No final da tarde, aconteceu um assalto a uma loja de materiais agrícolas, a Casa do Campo, lá no centro, na Avenida Pedro Botelho. 2 rapazes entraram armados, renderam os clientes, o gerente, e levaram R$ 1.500, dinheiro, a renda do caixa, lá na loja de materiais agrícolas no centro de Manaus. Isso apenas os casos que nós soubemos, viu, Dani? A gente imagina que aconteceram outros casos semelhantes, roubos aí, como a gente vem mostrando quase todos os dias aqui nos nossos telejornais. Os bandidos estão agindo porque estão precisando de dinheiro para pagar a droga que a polícia vem apreendendo. Eu volto com você, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. Um verdadeiro horror, né? Loja, escola, hospital, não há um mínimo critério, respeito ao verdadeiro absurdo que está acontecendo. Obrigada, Márcio Azevedo. E durante a reportagem de ontem sobre o assalto ao Amazonas Golf Resort, nós exibimos uma foto que, segundo reféns, eram de bandidos que teriam passado aí o dia no hotel com os hóspedes. Ontem, os 3 rapazes fotografados vieram aqui na TV A Crítica depois de se apresentarem espontaneamente à delegacia para informar que não tiveram participação no crime. Eles, inclusive, apresentaram um comprovante de pagamento para usufruírem aí das dependências do hotel durante o dia e mostraram um documento que comprova a entrada e a saída deles. Então, fica aqui esclarecido, aqueles rapazes fotografados na piscina, segundo a polícia, não são suspeitos do assalto. A polícia continua buscando 6 pessoas que foram identificadas nas câmeras de segurança e que essas sim teriam praticado o assalto. A polícia ainda continua investigando. Até o momento não há nenhuma pista sobre eles, ou pelo menos nenhuma pista que tenha sido divulgada. Um áudio que está circulando pela internet pode ser de Kevin Gamelha, suspeito de ser um dos envolvidos do assassinato do sargento da Polícia Militar Afonso Camacho Dias. Kevin morreu na última sexta-feira durante uma troca de tiros com a polícia. O Rômulo de Castro traz os detalhes dessa história pra gente. Bom dia, Rômulo. Que áudio é esse? Bom dia, Daniela. Muito bom dia para você acompanhando ao vivo o Manhã no Ar. Muito obrigado pela sua audiência. Esse áudio, Daniela, não é mais exclusivo. Ele, inclusive, já virou viral na internet, está circulando em blogs, em páginas de notícias e a gente recebeu via WhatsApp. E é uma possível conversa entre o Kevin Gamelha, que seria o responsável por dar o tiro que matou o sargento no dia 17 de julho aqui na capital. Nós vamos acompanhar o áudio que tem cerca de 1 minuto e 20 segundos para entender um pouco melhor essa conversa entre o Kevin e a namorada dele. Só vamos pegar se Deus quiser. Não. Mas eu não vou me entregar não tem, mano. Se vier aqui com esse bagulho todo, se vier aqui onde eu tô, mano, eu só vou me entregar se for morto, mano, porque eu não vou me entregar com nojo. Não quero mais ir pra cadeia não, viu, não tem, mano. Cabulado, eu tô daquele jeito, Mas que se vier aqui, mano, a gente vai pra trocação, mano, porque eu não vou me entregar com nojo. Eu tenho uma ferramenta pra pegar lá? Oi? Não, deixa quieto esse negócio aí, não tem? Deixa quieto aí que eu não quero que tu fique arriscando não também no negócio de aquele negócio lá do verme. Fica te arriscando não, tu fica na tua também, pô, ver se tu te quieta, pô. Eu tô quieto, não pra te tá andando com um bandido também não, tu é doido, né? Que bandido como? Sei não, só tô te avisando, tô falando que tu anda. Daniela, esse áudio já está sendo usado pela polícia para investigação, porque nessa conversa a gente percebe claramente, mesmo que o áudio não seja muito nítido, mas tem uma parte em que o Kevin diz mais ou menos assim: eu não vou me entregar nem com nojo, eu vou para trocação. Ele quer dizer, segundo a polícia, com essas palavras, que a polícia vindo, ele vai e aí já vai confrontar o trabalho da força policial e não se entregaria.
Resultado disso, a polícia foi atrás do Gamenha, que é apontado como o autor do disparo que matou o sargento aqui na capital, e isso, segundo a polícia, já representaria uma espécie de retaliação, ou seja, o Kevin foi morto, sim, durante o tiroteio com a polícia, porque a polícia foi fazer o trabalho e ele acabou revidando. Daniela. E aí esclarece, praticamente ele assume, não, nesse áudio, essa participação, né? Com certeza esse áudio deve ter sido gravado pela inteligência da polícia, que já vinha provavelmente investigando. E ali nessa troca, é uma maneira bem regional de falar, não vou fazer com nojo, quer dizer, não vou fazer de jeito nenhum, né? Isso que quer se fazer. E a trocação, como o Rômulo então está esclarecendo, quer dizer essa troca, possível troca de tiros com a polícia. É isso, né, Rômulo? Exatamente isso. A polícia está usando esse áudio e ainda pode haver outros áudios dessa conversa dele com a namorada ou com outras pessoas envolvidas na morte do sargento Camacho aqui em Manaus, Daniela. Tudo isso é importante para a polícia porque faz parte da chamada análise de inteligência da Polícia Civil, que pega tudo aquilo que pode ser transformado em prova, faz uma linha de investigação e acaba tecendo uma teia ali para poder se chegar ao possível responsável. Aí, nessa possível conversa do Gamenha, ele deixa muito claro que ele está envolvido, sim, na morte do sargento Camacho e que ele não iria se entregar nem com nojo e queria revidar. Resultado, acabou sendo morto nessa troca de tiros com os policiais. Daniela. Lembrando desse caso, né, a morte do sargento Camacho, como a gente sabe, aconteceu numa sexta-feira, no dia 17 de julho, e no fim de semana seguinte, por 3 dias seguidos, nós tivemos o fim de semana mais violento do ano, talvez até da história da nossa cidade. Foram em torno de 34 mortes que teriam sido provocadas a partir dessa morte. Isso tudo está sendo investigado ainda. Ao todo, naquele fim de semana, foram 40 mortes, eu me lembro bem, mas 34 delas estariam relacionadas possivelmente à morte do sargento. Seria uma questão de revide, podia ser uma questão, enfim, de acerto de contas. Teve toda uma situação envolvida, por isso que essa situação e esse vídeo acaba sendo, de certa maneira, esclarecedor também, porque foi um fim de semana aterrorizante. Deus me livre, a gente não quer passar nunca mais. Obrigada, Rômulo. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações. E ontem pela manhã, a Polícia Militar cumpriu um mandato de reintegração de posse de um ramal da AM010. Houve tumulto e alguns invasores afirmaram que foram atingidos por balas de borracha. Os invasores fecharam a rodovia assim que a tropa da PM chegou. Eles atearam fogo em pedaços de madeira. Chegaram a tacar pedra no efetivo e alguns até estavam armados de facão. Alguns invasores foram atingidos por balas de borracha. Vocês se resistiram para a polícia agir desse jeito? Não, a gente já vinha andando para cá, pro ramal, para cá, para dentro. A gente já vinha andando. Depois da reintegração da área aqui na entrada do ramal do Leão, o proprietário está com tratores aqui para tentar nivelar o local. Está sendo erguida uma cerca e placas como essa, informando que a propriedade é particular, estão sendo fixadas. A gente vai ter uma segurança particular por alguns dias para tentar convencê-los que isso daqui tem dono, né? Essa é a segunda vez que o terreno de 150 mil metros quadrados é invadido desde fevereiro. A área foi ocupada por aproximadamente 100 famílias, que prometem voltar ao local. A gente vai tentar entrar de novo, porque não é dele esses terrenos, né? Então, sem documentos, essa posse de terra que ele está fazendo aqui, ele que já está sendo invasor do nosso lugar, entendeu? E nós estamos precisando desse pedaço de terra. A questão da manutenção do local irá ficar a parte com o efetivo da SICOM, né, que cobre aqui a área e vai sim ou deixar uma viatura no local ou passar, entendeu, de tempo em tempo, garantindo que o terreno continue com o proprietário de direito, né? Vamos voltar então lá para cima com o RC-COP, que está sobrevoando justamente essa área que a gente acaba de mostrar na reportagem e traz agora imagens ao vivo lá do local. Bom dia novamente, Adeilson. Como é a situação exatamente aí na área? Pelo que eu estou vendo, as imagens do Alex, tá tranquilo, não há uma situação de conflito nesse momento, não há, é isso? Perfeitamente. Pacificamente aqui, inclusive muito tranquilinho, como a gente mostra aí nas imagens exclusivas aqui no Manhã no Ar, do repórter cinematográfico Alex Gomes.
Aliás, depois da reintegração de posse acontecida ontem, o Azevedo mostrou detalhes aí, a gente observa que não tem nenhuma movimentação aqui no ramal, aqui na M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, aqui nas proximidades do quilômetro 37, como o Alex mostra. O interessante, Dani, o comandante Robson Teixeira, ele até comenta, a gente até fica salientando aqui, como é que eles devastam, né, de forma assim, nossa, surpreendente. Eles chegam como quem não quer nada, apesar desta invasão, já estar por aqui, sofrer essa reintegração de posse pela segunda vez, mas a gente vê, como nós mostramos lá no distrito, esta área aqui de centro também completamente devastada. Agora a gente abre só mais um pouco para mostrar aí o contraste, né? Do lado aí, o verde completamente mata virgem, realmente o verde latente, a nossa fauna e proximidades da M010, aí muito bonita, né? E a gente volta para fechar lá de novo, para fechar aí onde foi realizada a reintegração de posse. Olha só a devastação, como é que ficou depois da reintegração de posse, depois dos invasores tomarem conta. Vamos só mostrar ali a M010 para o lado direito, Alex, para a gente localizar. Ali é a M010, onde o Alex mostra, e aí o ramal que entra aí, ó. Agora pode entrar no ramal, tá aí o ramal, que é o popular ramal do Leão, até a chegada aqui desta invasão, que realmente a gente mostra aí completamente devastada. Mas a polícia fez o trabalho dela ontem, apesar do conflito ter acontecido, houve até realmente feita a realização, a armação de barricadas, mas a gente mostra que neste momento o movimento é nulo, não tem nenhum. E as casas, os casebres que foram exatamente levantados, derrubados ontem, estão completamente no chão mais uma vez, o que só nos chama a atenção. Esses invasores acabam causando aqui da nossa cidade, do nosso estado. Dani. Obrigada, Deilson. Muito obrigada pelas informações. Esse, por sinal, foi o lugar mais longe, né, que o RC Cop voou já até agora. A gente agradece muitíssimo aí ao comandante Robson por essas imagens, Alex e você também, Deilson, pelo trabalho nessas imagens ao vivo no quilômetro 37. Por isso o sinal não é tão bom às vezes, dá essas pequenas falhas, porque a gente está bem longe realmente, mas a gente consegue ver que não sobrou nenhum barraco. Eram cerca de 100 famílias que estavam ocupando essa área desde fevereiro. Essa é a segunda vez que há a reintegração de posse no mesmo local, e como a gente vê, não há mais nenhum barraco em pé, alguns focos inclusive ali de incêndio, alguma queimada ainda pontual que a gente vê ali nesse terreno que já foi totalmente desocupado, então, no dia de ontem. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco a gente volta com você falando novamente de trânsito aqui em Manaus. Até já. E está chegando denúncia do nosso telespectador lá de Manacapuru. Os moradores de um residencial do Viver Melhor do município enviaram para o nosso WhatsApp imagens de um esgoto que tem causado problemas lá no local. Nossa equipe foi até lá conferir a situação de perto. Vamos ver. O residencial Viver Melhor foi entregue há 6 meses, mais ou menos. Era para ser a realização do sonho da casa própria para centenas de famílias. Mas até agora, deu muito mais dor de cabeça. Nós queremos que ajeitasse esse tubo, essa tubulação. Já chamaram a Caixa Econômica, que já veio aqui, não vejo nada a fazer, né? Então o pessoal está morrendo de dor de cabeça. Esse gás, até a água está podre, vocês estão vendo aí. O residencial tem uma estação de tratamento de esgoto que não dá conta do número de moradores. Segundo o engenheiro ambiental que estava no local, mas não quis gravar entrevista, o tamanho da estação que foi construída só atende cerca de 200 apartamentos. Aqui são quase 1000. Os moradores estão sofrendo e as autoridades que poderiam resolver o problema não dão respostas. Toma banho, aí a coceira bate. Porque eu acho que a fossa deve ser também perto do esgoto lá da caixa d'água, né? A gente se ofende também. E aqui você vê como é que tá. Olha, você anda dentro do nosso apartamento, parece que você está dentro de uma bomba de gás. Os moradores mostram todos os comprovantes de pagamento de mensalidade das casas, que varia de acordo com a renda de cada um. Por esses vídeos de uma moradora, a gente consegue ver a água e quando chove invade a casa, levando dejetos para dentro dela. Uma situação desesperadora. É difícil dormir à noite com esse mau cheiro na hora da alimentação também. E tá terrível. Tem pessoas aí que tá tendo o seu apartamento inundado aí
tem um refluxo, né? As fezes estão voltando, né? Então é bem difícil, a gente pede uma ajuda aí. É nossos direitos, né? Estamos pedindo só os nossos direitos, é só isso mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Habitação do Estado e com a Caixa Econômica Federal. Estamos aí aguardando uma resposta sobre essa situação. E agentes de endemias que foram demitidos da Secretaria Estadual de Saúde participaram de uma audiência pública ontem para debater a situação deles. Os agentes denunciaram que esses desligamentos são irregulares e representantes do Estado não compareceram para dar esclarecimentos. A audiência foi convocada pela Defensoria Pública, mas o Tribunal de Contas do Estado, a Suzam e a Fundação de Vigilância em Saúde não mandaram representantes. Segundo este defensor, o aviso foi feito de última hora. Eles receberam a tempo, só que informaram que hoje não viria em razão do, abre aspas, ponto facultativo. É porque hoje é dia 11 de agosto, dia do advogado. A reunião seria para discutir a situação dos cerca de 300 agentes de endemias que atuam na capital e no interior e foram demitidos da Secretaria Estadual de Saúde há cerca de um mês. O desligamento dos servidores foi determinado pelo TCE e essa demissão em massa está sendo questionada pela categoria. E a gente fica dificultado de buscar demanda judicial sem esse esclarecimento. A gente pode partir para o judiciário amanhã mesmo. Só que o problema é, eu vou partir para o judiciário sem informações que seriam cruciais para o esclarecimento. Se eu for partir para o judiciário agora, demandando a religação deles, sem elementos essenciais, como esse esclarecimento a respeito desse imbróglio com relação a TCE, Suzam/FVS, eu vou ter que transferir isso para uma instrução judicial, que pode ser demorada. Os agentes dizem que são amparados por lei e cobram esclarecimento das autoridades. Principalmente o pessoal do interior. Né? Não sou eu, como meus colegas da comissão aqui, eu faço parte da comissão, eu tenho mais outros colegas aqui que ele mesmo pode falar também, através do que está acontecendo sobre isso aí. Sou um pai de família que precisa trabalhar. Nós não estamos pedindo um favor, nós estamos reivindicando um direito que é nosso, trabalhador, que foi tirado. Em nota, a assessoria da Suzam informou que um representante do órgão esteve no local da audiência. A nossa produção também tentou entrar em contato com a Fundação de Vigilância em Saúde, mas até agora ninguém respondeu. Vamos mudar de assunto. Como nós mostramos ontem, a Praça Tenreiro Aranha vai passar por uma reforma pelo projeto PAC Cidades Históricas. Além desse espaço, o entorno ali do mercado Adolfo Lisboa também deve ganhar melhorias. Os trabalhos vão acontecer mesmo o município não tendo conseguido aí toda a verba que esperava, mas eles vão começar, segundo eles. Vamos ver. O PAC Cidades Históricas já repassou cerca de 15 milhões de reais para Manaus. Durante o lançamento das duas novas obras, o coordenador justificou por que o programa começou tão tarde no Amazonas. Essa demora talvez tenha se dado pela elaboração desses projetos. Um passo importantíssimo para que a gente tenha um investimento de qualidade, para que a gente invista esse recurso que é público de forma responsável. Os dois projetos apresentados foram a revitalização da Praça Tenreiro Aranha e o entorno do Mercado Adolfo Lisboa. Para a revitalização do entorno do Mercado Adolfo Lisboa, a Prefeitura de Manaus esperava receber 6 milhões e 800 mil reais. Mas a Caixa Econômica Federal aprovou um valor um pouco menor, quase 4 milhões de reais. Ainda assim, as obras devem incluir várias ruas no entorno do mercado. E a Manaus Moderna também deve passar por mudanças. Nós estamos já revitalizando um trecho da Manaus Moderna e com o PAC nós vamos ter uma outra fisionomia ali. Isso exige um novo reordenamento. É para frente que a gente vai andar de verdade. Ruas como a Tabelião Lessa, Barão de São Domingos e Rua dos Barés estão incluídas no projeto que prevê iluminação, sinalização e mais acessibilidade. Durante a visita ao mercado, o prefeito foi surpreendido pelos artesãos da Praça Tenreiro Aranha. A gente não está revogando para não sair da praça, e sim pelo espaço para nós continuarmos nosso trabalho. A princípio falaram que a gente ia para casa. O que nós vamos fazer em casa? Nós vivemos do nosso trabalho. Nós somos artesãos há 18 anos. Nós só trabalhamos ali. Então nós precisamos de um espaço definitivo para nós ficarmos. O prefeito Arthur Neto também visitou a praça, a pedido do grupo.
Na Tenreiro Aranha, vão ser investidos pouco mais de 2 milhões de reais. O Pavilhão Universal, uma estrutura histórica que foi retirada da praça, será recuperado e instalado na Praça Adalberto Vale, que fica em frente ao local antigo. Para isso, os artesãos terão que desocupar a Praça Tenreiro Aranha. Apesar da resistência do grupo, eles aceitaram a proposta com a garantia de que Arthur Neto vai recebê-los na próxima semana para definir o novo local onde vão trabalhar. O lugar que ele vai estar previsto ele arrumar é um local que nós temos um projeto para mostrar para ele. Sim, ele vai nos apoiar nessa central de artesanato, porque além do sonho dele, é o nosso também. As escolas da rede pública de ensino começaram a participar essa semana da campanha nacional de hanseníase e parasitoses. Durante a ação, 104 mil alunos devem ser atendidos. Quem traz os detalhes para a gente é o Rômulo de Castro, que volta ao vivo com a gente. Quais são os detalhes, Rômulo? Daniela, é um trabalho em parceria com os governos municipal e estadual. O governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, cede os profissionais, leva o serviço de saúde para dentro das escolas e o governo do estado cede esses estabelecimentos de ensino. Quem vai dar detalhe para a gente sobre a campanha é a chefe do Núcleo de Controle da Hanseníase, a Eunice Idelfonso Jacome. Eunice, bem-vinda ao Manhã no Ar, obrigado pela sua participação. As duas campanhas ao mesmo tempo, como é que vão funcionar dentro das escolas? Vão funcionar concomitantemente, né? Então, será contra as verminoses e contra a hanseníase. Então, como vai funcionar? Contra verminoses, nós estaremos fazendo coletivamente dose única do albendazol, que vai tratar principalmente o que a gente chama popularmente de lombriga, né? Que se sabe que as crianças com lombriga diminuem seu desenvolvimento, até mesmo o seu desempenho escolar. E com a hanseníase, a gente vai estar tentando identificar casos novos de hanseníase, principalmente nessa população de 5 a 14 anos, que é o público-alvo da campanha. O interessante da campanha também, Daniela, é que eles dão orientações sobre como, por exemplo, como disse a Eunice, a famosa lombriga, que é temida principalmente pelos pais, acabam agindo no organismo da criança e fragilizando o organismo, atrapalhando, por exemplo, o desenvolvimento. Lá serão administradas doses únicas do albendazol, que é uma pílula pequena. Ela será administrada no estudante de 5 a 14 anos, ou seja, não precisa ter medo, não vai ter agulha, não vai ter injeção e a pessoa ainda fica por dentro do que realmente são essas parasitoses. Agora, especificamente sobre a hanseníase, que é uma doença muito temida, já foi considerada pior ainda do que hoje é, ainda bem já controlada, eu queria perguntar para a Eunice, que é enfermeira, aproveitando aqui o espaço, Eunice, quem está em casa tem alguma dúvida em relação à hanseníase? E a gente sabe que a hanseníase é caracterizada às vezes por uma vermelhidão ou por uma mancha branca na pele. Às vezes a pessoa pode associar aquilo ao famoso pano branco, como a gente conhece aqui na região, mas é preciso ficar atento por quê e quais são esses sintomas que podem levar a pessoa até o médico para procurar o serviço. Bom, principalmente se a pessoa não sentir, né? A principal característica da hanseníase é a perda da sensibilidade. Sensibilidade ao calor, ao toque, né? Às vezes naquela área não tem sudorese, ou seja, a pessoa não sua naquela área. Então, esses são sintomas de alerta que vale a pena buscar um exame de pele para tentar para descartar ou não a hanseníase. Quem está em casa já se pergunta, eu vou lá para a escola, eu vou conseguir o atendimento? A gente deixa claro aqui o seguinte: o atendimento para combate às parasitoses e também a hanseníase nas escolas dessa campanha especificamente, não é isso, Eunice? Vai ser direcionado às crianças de 5 a 14 anos de idade. Mas como é que ficam os outros moradores, os outros estudantes que moram naquela área onde tem uma escola que recebe a campanha? Eunice, o que fazer? Então, se houver, essa é uma medida preventiva que, por enquanto, a gente ainda não está conseguindo abranger todas as escolas da rede pública, né? A gente está gradativamente. De 2013 até agora, nós já conseguimos. Hoje, a gente está com 30% das escolas. Mas as que não forem contempladas não perdem o direito, né, lógico, de ir até uma unidade de saúde, caso estejam com sintomas ou suspeição de hanseníase ou mesmo das verminoses, procurar qualquer unidade básica de saúde. Vai até quando essa campanha? Até 31 de outubro.
Obrigado, Eunice, pelas suas informações. Bom trabalho para você, que terá muito ainda durante toda essa campanha até o dia 30 de outubro. Então fica o alerta para você aí de casa. Identificou alguma mancha suspeita, principalmente não consegue ter a sensibilidade naquele local, você pode procurar uma unidade básica de saúde, um posto de saúde, uma UBS, aí pertinho da sua casa. Leva um documento básico como a identidade, por exemplo, ou a certidão de nascimento. Lá você tem todas as orientações. Se algum medicamento for necessário ser feita a administração, você é encaminhado para o profissional qualificado, ou seja, um médico. E no caso das parasitoses, mais uma vez, a temida lombriga, Daniela, essa sim será combatida ainda durante essa campanha até o dia 30 de outubro, para crianças de 5 a 14 anos. Daniela. Obrigada, Rômulo de Castro, pelas informações e também a enfermeira Eunice pelos esclarecimentos. Tchau, tchau, Rômulo. E a manchete do jornal A Crítica de hoje é: X Caboquinho está proibido em Parintins. A decisão foi tomada pela Vigilância Sanitária depois que 40 pessoas foram internadas depois de consumir aí esse alimento. Quem conta pra gente os detalhes dessa edição de hoje é o editor do A Crítica. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que acompanham o Manhã no Ar. Dani, nosso principal destaque hoje é o assunto que interessa a todos os clientes de bares e restaurantes, a famosa taxa de serviço. Todo mundo sabe, ou pelo menos parte dos clientes sabe, que essa taxa não é obrigatória, mas a inclusão automática nas comandas de pagamento acaba causando um certo constrangimento aos clientes. Por isso, a Câmara Municipal de Manaus quer regulamentar esse pagamento e retirar essa obrigatoriedade, ou melhor, essa inclusão automática no pagamento da conta do cliente. Então, esse projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal de Manaus e um outro já até obriga os estabelecimentos a colocarem lá umas placas avisando que esse pagamento é facultativo e não é automático. Bem, isso já rendeu muitas discussões, a Câmara tenta regulamentar essa situação e é claro que os clientes e consumidores agradecem se esse projeto for aprovado. Um deles já foi a sanção do prefeito, o outro ainda está sendo discutido e debatido lá na Câmara Municipal de Manaus. Esses e outros assuntos do Brasil e do mundo você acompanha na edição de hoje do Jornal A Crítica, que já está nas bancas. Tá aí o André Alves, editor executivo do jornal A Crítica. E nós vamos conversar agora por telefone com o repórter Emanuel Cardoso, nosso correspondente lá em Parintins, que traz mais informações, mais detalhes sobre esse caso da proibição do X Caboquinho. Bom dia, Emanuel. A edição do jornal A Crítica de hoje mostra aí que 40 pessoas passaram mal depois de consumirem o sanduíche. Como é que estão essas pessoas, Emanuel? Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Essas pessoas foram medicadas, atendidas no domingo mesmo. Algumas nem chegaram a ficar hospitalizadas, mas assustou as autoridades o grande número de pessoas que nos 2 hospitais da cidade somou cerca de 40 casos de pessoas com sintomas como vômito, diarreia, mal-estar e até desmaios. A maioria dessas pessoas disse que se sentiu mal após ter consumido tucumã e queijo comprados na feira da cidade, né, na feira do produtor rural. Inclusive, um grupo de pessoas tomavam um café da manhã em homenagem ao Dia dos Pais em um dos hotéis da cidade. Por conta disso, a Vigilância Sanitária proibiu a comercialização de tucumã e queijo coalho, o queijo regional, né, os 2 principais ingredientes do X Caboquinho, aqui bem conhecidos em Parintins, e parte desse material foi recolhido pela Vigilância Sanitária e mandado aí para Manaus para análise no Laboratório Central. E durante esse período, enquanto sai o laudo do laboratório, do LACEN, está pela Vigilância Sanitária proibida a comercialização do tucumã e do queijo. A gente andou ontem nas feiras, Daniela, e nós vimos que tem gente ainda assim comercializando tucumã e muita gente comprando tucumã porque faz parte, né, da alimentação básica de muitas pessoas. Apesar da notícia, ele ainda continua nas feiras, Daniela. Tá certo, a gente continua acompanhando. Obrigada, o Emanuel conversando com a gente ao vivo lá de Parintins. A gente continua acompanhando aí esse resultado, né? Porque afinal o X Caboquinho é de interesse de todos, é um prato regional, todo mundo acaba consumindo de uma maneira ou outra, um sanduíche ou in natura, e a gente obviamente tem todo o interesse, questão de saúde pública, para saber o que aconteceu lá em Parintins e o resultado aí desses exames. Vamos lá para cima de novo, vamos ver como é que está o trânsito com o Adeilson. Onde é que a gente está agora, Adeilson?
Nós estamos sobrevoando aqui a zona oeste da capital do Amazonas e zona centro-oeste. Bem, a gente vê, inclusive, mostrar aqui, é da Pedro Gomes, o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. Para quem sai do Dom Pedro, para quem vem ali também ali da Ponta Negra em direção à Constantino Neri, aqui pela Pedro Teixeira, tem que ter um pouco de paciência. O Alex mostra inclusive esse cruzamento aí, tem um agente de trânsito ali, a situação aí é complicadíssima no horário de pico. Tem gente que sai de dentro do conjunto Dom Pedro e que vem também ali de dentro, por dentro do Dom Pedro, que vem lá do Alvorada e consequentemente fica aí essa situação aí tumultuada. Tem até um agente de trânsito, vamos fechar mais uma vez lá, Alex? Só para a gente mostrar aí, ó, e tem um agente de trânsito ali, ó, ele para, libera o fluxo de veículos para quem vem de dentro do Dom Pedro, assim como também para quem corta atalho, que vem aí pelo Dom Pedro, mas que mora lá no Alvorada. Então, o agente de trânsito fica ali exatamente para tentar melhorar, minimizar a situação neste ponto aqui, que sai aqui do Dom Pedro e pega aqui a Pedro Teixeira. A gente anda, vamos mostrar a extensão aqui da Pedro Teixeira, para mostrar que o trânsito já melhora um pouco aqui para esse outro lado, mas para quem vem ali do lado da Ponta Negra, aqui pela Pedro Teixeira, tem que ter um pouquinho de paciência até ali as proximidades da Fundação de Medicina Tropical, onde nós mostramos. Mas em outro ponto aqui na extensão, como a gente mostra neste momento, o trânsito por aqui até que se mostra com bastante fluidez, certo? Muitos são os veículos que passam por aqui, mas até que nem toda a extensão aqui da Pedro Teixeira, que liga ali a Constantino Neri até a estrada ali da Ponta Negra, o trânsito a gente mostra neste momento que até que é tranquilo na manhã desta quarta-feira. Que bom, Adeilson. Então a gente volta daqui a pouquinho com você, tá bom? Até já. Chegou a hora de a gente conversar com o Wilson Lima e com o Newton Corrêa, direto do estúdio da Rádio A Crítica 93.1. Eles também estão ao vivo lá e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Newton e o Wilson? Oi, Daniela Sayag, bom dia. Olá, bom dia, gente, tudo bem? Tudo bem, é porque a gente estava aqui pagando o oferecimento do helicóptero. Ah, ok. Agora já estão ao vivo aí na rádio também, é isso? Exatamente. Já. Primeira coisa, eu queria conversar com vocês sobre a manchete da crítica, e a gente acabou de falar com o Emanuel também, não sei se vocês já falaram aí na rádio, sim, sobre essa questão aí do X Caboquinho. Eu, pessoalmente, fico muito triste, porque eu adoro Tucumã, adoro X Caboquinho, e a gente volta e meia, né, gente, tem essas notícias aí de gente que passa mal com o Tucumã. E já existiu suspeita que é aquele produto que coloca para amadurecer o fruto mais rápido, exatamente. Existe também essa questão do descascar o Tucumã, né? Na minha época, como a gente costuma dizer, quando eu era criança, todo mundo levava a fruta mesmo para casa e descascava em casa, lavava a mão, higienizava a fruta. De uns anos para cá ficou muito comum comprar naquele saquinho já descascado e ali você está comprando a polpa. E, obviamente, a pessoa tem um contato direto da mão de quem descasca com a polpa que será consumida. É perigoso, né? Não tem outra Agora, explicação. Daniela, eu acho que nesse caso aí do X Caboquinho, as autoridades sanitárias precisam dizer qual foi o elemento de contaminação. É porque, ao que me parece aí, o Tucumã está pagando um preço muito caro. É verdade. E a gente sabe que todo mundo adora, faz parte, até questão cultural, né, do consumo do Tucumã, e todo mundo fica aí meio preocupado. O Emanuel, deve ter falado para vocês também, disse que essas amostras aí do fruto já vieram aqui para Manaus e estão aguardando aí o resultado, né? Porque lá atrás, daquela história do carbureto, a história ficou mal contada e ninguém explicou depois que não houve essa contaminação e que também não teria sido usado o carbureto. E que a situação é outra. E que se fosse, não seria necessariamente isso que teria causado, né? Ficou ali tudo muito nebuloso, faltou explicação realmente. Falta a autoridade sanitária dizer qual foi o elemento de contaminação. E qual deve ser a maneira correta de consumo, né? Pode descascar, não pode descascar? Agora, Daniela Sayag, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma matéria sobre essa história do Tucumã e eu fiquei muito assustado em ver como as pessoas descascam o Tucumã e fornecem para algumas bancas de café da manhã. O Tucumã era descascado lá no Igarapé sem nenhum cuidado na higiene. Era lá em cima lá no Igarapé mesmo, inclusive havia uma atividade tão intensa que parte do Igarapé já estava aterrado com caroço de Tucumã. E casca de Tucumã, a gente tem que realmente ficar atento.
existe, sem dúvida nenhuma, necessidade do controle. O que mais a gente tem na rádio, meninos? Bom, a gente está acompanhando aqui, Daniela Sayag, com muita expectativa, um julgamento que acontece amanhã no Supremo Tribunal Federal. E esse julgamento vai ser importante para decidir a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. Qual é a situação? Um preso foi flagrado com 3 gramas de drogas dentro da marmita. Ele já havia sido preso por roubo, por homicídio, enfim, foi condenado a 10 anos. E aí a polícia, durante essa revista, encontrou 3 gramas de drogas dentro da marmita e o juiz arbitrou ali uma pena alternativa para ele. E aí a Defensoria Pública ingressou na Justiça dizendo assim, não, ele não pode pagar essa pena alternativa porque ele não praticou nenhum mal contra a sociedade, o que ele fez foi um ato altamente pessoal, o problema vai ser causado à saúde dele e não à saúde pública. Enfim, a situação foi acontecendo, ele foi apresentando recurso, chegou ao Supremo Tribunal Federal. E amanhã o Supremo vai começar esse julgamento sobre essa situação para saber se esse réu vai pagar essa pena ou não. Se o Supremo decidir que não, aí ele derruba a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, que diz o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em posse, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, está previsto em lei, então. Exatamente. É porte. O Supremo vai decidir se é porte ou não é porte. Se é porte ou se é tráfico. Agora o que acontece é o seguinte: hoje você portar, por exemplo, drogas para uso pessoal não é crime. Quer dizer, é crime. Só que você não vai preso. Você paga uma pena alternativa. Né? Porque não é tráfico, é porte. Não é tráfico. E o que caracteriza isso é a quantidade, agora tem um outro problema. O que faz essa distinção é a quantidade, né, Will? Exatamente, só que a lei não estabelece. Qual é a quantidade? Qual é a quantidade. Entendi. Se você vai estar com 100 gramas ou com 50 gramas, se isso é tráfico ou não. Olha só, a gente vai agora discutir aqui no Manhã no Ar, gente, o assunto sobre corrupção, né? A gente vem falando aí muito, nós todos jornalistas do país inteiro, né? Sobretudo com essa questão do Lava Jato. E aí a gente vai fazer uma reflexão aqui, que eu vou também convidar vocês aí para a rádio fazer também os pequenos atos, né? Que às vezes a gente se pega ali num ato de corrupção ou pelo menos de desvio de conduta e que nem sempre a gente, quando a gente fala em corrupção, a gente só lembra das grandes corrupções de Brasília, dos políticos, mas a gente também, todos nós cometemos pequenos atos que não são eticamente aceitáveis, é isso? E muitas vezes isso daí vem escondido no jeitinho brasileiro. Né? Exatamente. E até na oferta daquele produto, R$ 4,99. Cadê 1 centavo de troco? Pois é, a gente vai discutir isso aqui no Manhã no Ar, então bom programa para vocês aí no 93.1. Você me permite? Diga. Temos uma polêmica a caminho em direção à Zona Franca de Manaus. Essa polêmica vai acontecer hoje. A senadora Gleice Hoffmann apresenta um relatório, trata de aumento do lucro dos bancos, captação de dinheiro, mais recursos para o governo federal, mas tem também uma parte do relatório dela que mexe com a tributação para as empresas de bebidas. E empresas de bebidas estão instaladas na Zona Franca de Manaus. Ela propõe reduzir essa isenção que hoje está na casa de 20% e as empresas podem retomar isso em forma de crédito desses 20%, ela pretende reduzir essa margem para 17%, com a perda de 3 pontos percentuais para as empresas, por exemplo, como a Ambev. E aí mexe com os interesses da Zona Franca de Manaus. A gente está atrás de parlamentares para falar. Já tentou mais uma vez aqui Estão acordando tarde? Ontem não teve jantar, não com os parlamentares. O jantar de ontem foi com o judiciário. Então não justifica. Lá em Brasília nós já temos os contatos. Daqui a pouco a gente vai tentar ouvi-los e também ouvir as lideranças empresariais, porque é um assunto polêmico e mexe com um setor
porque emprega muita gente. O segundo maior faturamento da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, é justamente o setor de bebidas, né? Então a gente também continua acompanhando, se tiver alguma informação, você fala pra gente, ou amanhã a gente discute também aqui no Manhã no Ar, se já tiver algum resultado aí, alguma coisa que tenha caminhado dessa proposta. Obrigada, gente, até amanhã. Até lá. Bom dia. Então, como eu falei, vamos falar de corrupção, agora a gente vai falar desse assunto, né, que infelizmente, perto ou longe, faz parte sim das nossas vidas. Um tema frequente no nosso país, ultimamente então, está nas manchetes, nas conversas de bar, nas redes sociais. Não há quem não fique indignado com a corrupção, né? Quem não se posicione contra, quem não defenda aí que precisamos de um Brasil longe desse mal, mas nem sempre a gente para pensar sobre as nossas próprias atitudes. A pergunta é inquietante. Nas pequenas coisas do dia a dia, você se acha corrupto? Vamos ver essa reportagem do José Augusto Souza e do Carlos César. Você conhece algum corrupto? Com tantos escândalos nos noticiários, é fácil pensar no nome de algum político. Mas estudiosos afirmam que atos de corrupção não estão restritos a representantes do judiciário, legislativo ou executivo. São cometidos todos os dias por pessoas de todas as classes sociais. Seríamos felizes se a corrupção existisse só, fosse restrita a um patamar ou algum setor da sociedade, né? Se a gente pudesse dar fim nesse setor e resolver a corrupção no Brasil. Infelizmente não é assim, né? A corrupção está no cotidiano, está desde a carteirinha de estudante, que é falsificada para usar os vales, quanto está no desvio de montante de recursos da merenda escolar, da compra de equipamentos médicos. Basta olhar ao redor. Infrações das leis de trânsito, ocupação irregular do espaço público, compra de produtos piratas. Todos pequenos atos de corrupção. Que avaliação que o senhor faz dos nossos políticos hoje? Rapaz, de 1 a 10, 0, né? Que tem acontecido muita corrupção agora, né? Desse ano que nós estamos aí, né? Que vê cada coisa, né? Agora o senhor sabia que comprar DVD pirata é um ato de corrupção também? Né? Mas como que? Se isso começa na política, né? Aí é a tendência dos grandes, né? E passa para os pequenos, né? Isso está geral. O que a população acha dos nossos políticos hoje? Você acha que eles pensam duas vezes antes de respeitar a lei para poder ganhar algum dinheiro em cima disso ou eles não pensam? Com certeza, eles pensam primeiro nele e depois na população. Entendeu? Agora deixa eu lhe perguntar. Ocupar o espaço público de maneira irregular também é contra a lei, né? Negativo. Primeiramente tem que ter autorização para depois ocupar, entendeu? Tem autorização aqui? Tem. Tô vendo que o senhor tá na esquina aqui, em cima do asfalto, né? Não, mas tem autorização. Se não tivesse autorização, ninguém ia botar aqui. Vou fazer um teste de honestidade com o senhor aqui. O senhor já furou alguma vez sinal vermelho? Já. Já comprou DVD pirata alguma vez? Já. Tem que falar honesto. O primeiro que não tiver feito, eu tô para conhecer. Você acha que... Primeiro quem faz é as autoridades. A gente vai agora fazer um pequeno teste para saber como anda a honestidade das pessoas aqui de Manaus. Primeiro, eu vou pegar essa nota de R$20, ela está marcada, o final do número de série dela é 5221. Eu vou deixar essa nota com a Patrícia, que vai nos ajudar nesse teste, e ela vai propositalmente entregar essa nota como se fosse um troco a mais, sem que tivesse percebido. E tudo vai ser registrado pelas câmeras, para a gente saber como é que vai ser a reação dessas pessoas. Você acredita que as pessoas vão devolver ou vão ficar, enfiar no bolso dinheiro e sair? Tem gente que vai perceber e vai devolver, mas vai ter cliente que vai usar de má fé. Nosso primeiro teste é com esse rapaz de vermelho. Será que ele vai ficar com os R$20 a mais de troco? Tá me devolvendo de 20. Ah, desculpa. Desculpa, tá? A caixa que estava combinada com a gente entregou um dinheiro a mais pro senhor de troco. E o senhor fez questão de devolver, né? Por que o senhor decidiu não ficar com esse dinheiro? Porque não era meu, né? Será que outros clientes vão ter a mesma atitude? Este homem de camisa quadriculada faz uma compra de R$8. Ele entrega uma nota de 10 e recebe R$22 de troco.
Ele guarda o dinheiro e sai sem dizer nada. O senhor checou se o troco que ela deu pro senhor foi certinho? Foi. O senhor pode mostrar pra gente rapidinho? Pode ser. Foi certinho? O senhor lembra qual foi o valor da sua compra? Eu acho que me deu errado, né? Ih, rapaz. Desfeito o engano, ele devolve o dinheiro a mais. Desculpa, tá? Tudo bem. Eu peguei, tá? Ok. O antropólogo explica que a corrupção está presente em todas as sociedades que seguem algum conjunto de regras. No caso específico do Brasil, o que existe, segundo ele, é uma tolerância maior a atos corruptos. Resultado, talvez, de uma democracia ainda em formação, mas que pode mudar se as autoridades tomarem algumas medidas. Principalmente regulação e fiscalização dos mais variados recursos. Por um lado, como também envolve uma reorganização do aparato de ensino. Muito importante, sem dúvida nenhuma, conscientizar os nossos jovens. E o Ministério Público Federal está desenvolvendo esse ano uma campanha internacional de combate à corrupção. A ação é desenvolvida em 21 países através da internet e tenta mobilizar principalmente, como eu falei, os jovens a dizerem não à corrupção, ao desvio do dinheiro público, além de conscientizar sobre a importância do Ministério Público no combate ao problema. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a procuradora-chefe do Ministério Público Federal aqui no Amazonas, Tatiana Dornelles. Bom dia, muito obrigada pela sua presença, Tatiana. Eu que agradeço. Como é que o jovem ou qualquer um de nós pode fazer para participar dessa campanha pela internet? A campanha já está acontecendo. Nós temos um site, www.combateacorrupção.mpf.mp.br. Ali tem não só a campanha Corrupção Não, que é essa campanha que ela é promovida por 21 países da Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, mas também tem informações sobre a Lava Jato e informações sobre uma campanha que a gente aqui no Amazonas ainda não começou, mas já está desenvolvendo, já está buscando as parcerias, que é a colheita de assinaturas para um projeto de lei, vários projetos de lei, na verdade, de combate à corrupção, que são as 10 medidas do Ministério Público. Vocês acreditam que os jovens podem ser replicadores, ou seja, a partir dessa postura de dizer não ao que é ilícito, ao jeitinho brasileiro, ou à corrupção propriamente dita, formalizada, criminalizada, você acredita que a partir dessa conscientização dos jovens, eles podem falar com os pais, avós, serem replicadores? Exatamente. O que o jovem é hoje, a gente pensa no que vai ser o país no futuro. E em épocas de Lava Jato, a gente vê grandes figurões sendo acusados de desvios milionários e parece que a corrupção é coisa longe da gente, é algo que está distante, que não é nem acessível. Eu não tenho esse cargo, eu não tenho essa possibilidade. Então as pessoas às vezes não veem que no dia a dia, vários pequenos desvios, e é esse o mote da campanha, são pequenos desvios que ocorrem, que podem ser crimes ou não, cometidos por toda a sociedade, em todas as camadas sociais e que causam toda sorte de prejuízo. E aí, pode falar. Aí vamos desde furar fila, estacionar em vagas que são reservadas para idosos deficientes, desde fraude à previdência, falsificação documental, e são coisas que às vezes são comum, a gente vê que é comum e já é errado, mas a população já vê até como ações legitimadas, parece que todo mundo faz, por que eu não faço, como o senhor falou na reportagem antes? É exatamente isso, porque na verdade necessariamente não é um crime, mas pode ser algo eticamente ou moralmente condenável, né? E aí é perigoso isso, porque a atitude dos pais acabam servindo de exemplos para as crianças, né? Meu pai faz, ele é meu exemplo, ele é meu herói, eu posso fazer também, é aceitável. Por isso a gente tem que ter o cuidado redobrado, gente. A gente já tem que ter esse cuidado sempre para a vida da gente, sobretudo na frente dos nossos filhos, né, Tatiana? Exatamente. São esses desvios, pequenos desvios de conduta que podem ser ou não crime, mas causam um prejuízo enorme pelo efeito bola de neve. Eu faço aqui, aumenta um pouquinho, eu faço ali, eu não acho, às vezes, a ética é para o outro, ou é a ética da conveniência, o que o outro faz é errado, mas eu não consigo enxergar a minha própria atitude. E quando a gente pensa até em jovem, em pais, em que tipo de educação a gente está dando para o nosso filho, vem o poder do exemplo.
como você falou, se o meu filho está me vendo estacionando numa vaga que não é, tirando vantagem de alguma coisa que não é devida, o que é que eu posso esperar dessa criança, desse adolescente no futuro e o que é que pode esperar como país também? A gente sabe o quanto o Ministério Público é importante, né, na denúncia, historicamente, nas últimas décadas, sobretudo as grandes punições relacionadas à corrupção, essa sim formal, dos políticos e tudo, está muito ligada ao Ministério Público, a gente sabe disso. Eu falei no início que essa campanha está ligada também a esclarecer o trabalho de vocês. Como é que a população pode, de alguma maneira, participar, acompanhar, enfim, denunciar para o Ministério Público? A gente queria prestar esse serviço agora. Como é que as pessoas podem ter acesso? O mote da campanha também é esse, é fazer a população, empoderar a população como fiscal mesmo de tudo que está acontecendo. Não só de suas próprias atitudes, quanto das atitudes de outros, o que a gente vê de errado. Ao Ministério Público Federal, pelo menos, a gente pode receber denúncia, inclusive ela pode pedir para não serem os dados pessoais serem divulgados, se a pessoa tem algum receio, tem algum medo de algum mal que possa ocorrer, pela internet, no nosso site, Ministério Público, Ministério Público Federal.mp.br, aqui na nossa sede, tanto no Aleixo quanto no V8. O Aleixo é ali pertinho da Cefaz, no finalzinho do Aleixo, não é isso? Isso. Ali já chegando ali na Paraíba, quase chegando ali na Paraíba. Pode procurar diretamente o prédio? Pode. O nosso atendimento ao cidadão fica na Efigênio Salles. Certo. Mas também a gente recebe documento, recebe denúncia por escrito e recebe também na sala de atendimento ao cidadão que fica na Efigênio. Para a pessoa lá conversar com alguém, com algum servidor, também usar nossos terminais e também tem a sala de atendimento virtual, que funciona do mesmo modo e tudo que a pessoa falar, qualquer tipo de denúncia, ela vai ser processada, ela nunca é descartada de plano. Sempre vai formar um procedimento, ela vai ser analisada pelo Procurador da República e para ele, inclusive, arquivar, passa por antes uma revisão. Ou seja, nunca é esquecido, é dado continuidade. Pode ser que não chegue a virar uma ação, mas aquilo será, sim, analisado, verificado e depois revisado se aquela decisão, por exemplo, de não fazer a denúncia, se não dar seguimento ao processo, se vai ser revisado por um colega para saber se discorda, por exemplo, de uma posição dele. Exato, um colega superior. Mas o que é importante para a gente? Venham com todos os documentos relativos àquilo, fotografia, tudo que for mais robusto, tem mais propensão de dar um resultado favorável. Denúncias muito genéricas, às vezes a gente não tem uma linha de investigação para seguir. Não consegue nem começar, né? Não consegue nem começar. Entendi. Inclusive a gente nem pode, né, abrir um inquérito se não tiver alguma coisa, informações mais robustas e com provas e com documentos. Agora, sobre essa campanha permanente, aí 21 países, o Brasil faz parte, o Amazonas faz parte aí dentro do Brasil dessa campanha, hashtag corrupção não, ela entra agora em setembro numa segunda fase, como é que vai ser? As pessoas que necessariamente não querem fazer uma denúncia formal, não tem nada específico para dizer, mas estão indignados com todo esse clima, né, de corrupção que a gente vive hoje no país, o que elas podem fazer, como é que elas devem procurar vocês? A campanha da corrupção não é uma campanha de conscientização da população mesmo, e a chamada da população para participar, para fiscalizar e para ela própria dizer não e constranger aquele que está tentando ali obter alguma vantagem devida. Mais ou menos o que a gente fez na reportagem, que o Zé fez na reportagem. Mas agora é a fase da colheita de assinaturas, que a gente ainda está começando aqui, que seriam as 10 medidas para melhorar o processo e dar a celeridade e dar a possibilidade de um resultado favorável. Porque são vários contextos, tanto no processo quanto na investigação, que às vezes a gente vê grandes escândalos serem anulados no Tribunal Superior, não dá em nada, porque passou tanto tempo sendo processado que aconteceu alguma prescrição. E nessa campanha a gente realmente, não é uma campanha exatamente do Ministério Público, a gente está promovendo, mas a gente é uma ação da população. Da sociedade. Da sociedade. A gente quer que a sociedade se empodere disso, faça a colheita de assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas, que é o que é necessário, como foi a ficha limpa, nesse tipo de campanha para mostrar pelo menos que o povo está legitimando essas 10 medidas.
Então, a partir de setembro, já pode procurar uma maneira física essa assinatura, tem que procurar pontos, né? Com a carteira de identidade. Carteira de identidade, se possível, até quem já quer apoiar isso, já fica com o seu número de eleitor do título eleitoral. Sim. E a gente não só... Em setembro a gente vai ter um lançamento mesmo grande, mas as parcerias já estão buscadas desde agora. Então vão ter pontos de apoio, pontos de coleta de assinatura desde antes de setembro. Para já começar a campanha, já Exato. Aproveitar esse momento aí que está todo mundo indignado com tudo que está acontecendo no nosso país. Inclusive no site, você pode imprimir um folheto de assinaturas, o formulário. Olha que interessante, e ajudar a fazer. No meu colégio, que legal. Já começar. Qual é o site, Tatiana? combateacorrupção.mpf.mp.br. A gente vai colocar detalhes também desse site na página do Manhã no Ar. Olha que interessante que ela falou, é só baixar então a página, literalmente imprimir, né? Baixar e imprimir aquela página. Quer participar, vai até a sua escola, seu ambiente de trabalho, seus colegas do prédio que moram perto da sua casa, ajude de certa maneira, de uma maneira concreta, né? Exatamente. Ajudar a fazer um país melhor, né? Não é preciso depredar o patrimônio público, gente. A gente deve, sem dúvida nenhuma, a maneira correta de fazer isso é usando a questão da democracia. Essas assinaturas fazem parte disso, né? Exatamente. Você pode ajudar de uma maneira concreta, mostrar aí a sua revolta, a sua indignação e ajudar a fazer alguma coisa através dessas assinaturas. Exatamente. Eu conversei com a Tatiana Dornelles, ela é procuradora-chefe do Ministério Público Federal aqui no Amazonas e conversou aqui com a gente sobre não só grandes crimes de corrupção, mas pequenas ações aí que levam as pessoas a cometerem atitudes não legais, moral e eticamente, que também são condenáveis. Muito obrigada. E aí, super boa sorte na campanha que todos nós vamos participar. Eu, sem dúvida nenhuma, faço questão ali de assinar também. Obrigada, Tatiana. Eu que agradeço. Agora a gente faz um pequeno intervalo, são 7h35 e voltamos daqui a pouco com notícias do esporte. Sai daí não, volto já já. 7h39, quase 7h40, a gente está de volta aqui no Manhã no Ar. Então vamos falar de esporte? A Carol Queiroz já está ao vivo no estúdio do Craque na TV e tem novidades pra gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani. Tudo certinho por aí? Tudo tranquilo. Que bom, Dani. Vamos então falar de futebol, né? Porque eu mostrei aqui ontem a derrota do Nacional pro Remo pela Série D aqui na Arena da Amazônia. E olha, as coisas ficaram complicadas lá no Nacional depois da partida e o técnico Aderbal Lana foi demitido. O Paulo Morgado é o novo treinador do Nacional. O auxiliar técnico foi efetivado, né, no comando do time ontem à tarde. Aderbal Lana foi demitido logo após o jogo contra o Remo, ainda na segunda-feira. Ontem a diretoria do clube se reuniu e chegou a cogitar alguns nomes, mas decidiu por uma solução caseira e com o apoio dos jogadores, efetivou Paulo Morgado como novo treinador. Era mais benéfico para o grupo. Ser alguém que já conhece o grupo, já conhece os jogadores, porque a margem de tempo é diminuta, há muito pouco tempo para trabalhar. Dentro de 13 dias temos um jogo contra o Remo novamente, e então eles acharam por bem que eu continuasse à frente do grupo. Paulo Morgado já deve fazer algumas mudanças na rotina dos jogadores. Vamos dar menos treinos, mas trabalhar com intensidades mais altas. Isso não quer dizer que aquilo que estava a ser feito estava mal, estava errado. Então eu vou dar mais liberdade aos jogadores em alguns aspectos e noutros aspectos, se calhar, menos liberdade. Pois é, Dani, o futebol é assim, você sabe, né? O Nacional estava vindo aí, foi a segunda derrota consecutiva, então o treinador é o primeiro que sofre mesmo, né? E o Lana já estava meio balançado ali, a gente já ouvia alguns rumores lá na partida mesmo, entre a imprensa esportiva, todo mundo já depois do jogo comentava sobre a possível saída do Lana, aí do cargo de técnico do Nacional, que volta agora o Lana para a categoria de base, de onde ele já estava desenvolvendo um trabalho, e agora assumindo Paulo Morgado, né? O jogo de volta do Nacional com o Remo pela Série D no dia 23 de agosto, às 4 da tarde, só que lá no Mangueirão. Até comentei que vai ser uma partida difícil. Aí no fim do mês, no dia 30, o Nasa enfrenta o Rio Branco do Acre, aqui na Arena da Amazônia, que é adversário direto do Nacional na briga aí pela vice-liderança do grupo. Posição importante porque garante a classificação para a próxima fase do campeonato, que é o que a gente quer, o tão sonhado acesso do Nacional, né, ô Dani? Vamos torcer para que dê tudo
tudo certo. Paulo Morgado consiga desenvolver um bom trabalho nesses 15 dias até o próximo jogo aí, o jogo de volta contra o Remo, então. Agora, Dani, é o seguinte, antes de encerrar, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu tava hoje dando uma olhada na internet e tal, né, vendo o R7, sempre dou uma olhada nas notícias. Coloca aqui pra gente, eles estão com um negócio incrível, eu ri muito hoje de manhã já, que são os sósias, né, ó, separados no nascimento. Conheço os sósias dos boleiros pelo mundo. Que tal esse daí, hein? O Davi Luiz tá parecendo com o Sideshow Bob aí, ó, dos Simpsons? O que você acha? Acho que eles botaram aí uma peruquinha nele, que é pra deixar mais parecido, né? Pra deixar mais parecido. Se bem que o biquinho parece também, não é só cabeleira não, né? Ah, eu gosto que parece. Passa o outro pra gente ver, ó, o goleiro aí da seleção, aí colocando... Olha só aí, ó. Aí ficou bem, né? Se deu bem, o marido o goleiro da Júlio Werner, César, né? parecendo Júlio César. o Buzz. Eu achei que parece o Buzz. Parece, Quem tem criança parece. conhece o Buzz, né? Parece. Eu gostei, achei que parece. Próximo pra gente ver, mais um. Olha aí o zagueiro Pedro, do Grêmio, parece aí, ó, com a cantora Clarice Falcão, que tal? Parecem gêmeos. Eles parecem irmãos, não parece? Parecem gêmeos. É verdade, gostei. Vamos pra mais um, só pra gente ver? Olha aí, ó. Ah, que bacana. Eu Esse é a cara. Também. Esse Olha aí, realmente é a cara. Quem é ele, Carol? Dá pra ver? Esse é o zagueiro do Napoli, né? Ele é do Palmeiras, ó. Agora ficou famoso aí por defender o Palmeiras. E parece com o príncipe encantado do filme Shrek. Eu achei que parece mesmo. Esse parece muito. Tomara que ele não tenha, né, a mesma moral do príncipe Shrek. Pois é. Que realmente não é nada legal. Quem quiser se divertir um pouquinho aí, é só acessar lá o portal R7, lá na página de esportes, dá pra rir um pouquinho, né? Valeu, Dani, Carol, obrigada. É isso, viu? Amanhã eu tô de volta. Valeu, até lá, Carol. Beijo. Beijo. Chegou a hora, então, da gente saber quais são os destaques do programa Hoje em Dia. Quem conta pra gente é a Ticiane Pinheiro. Bom dia, Daniela. Olá, Manaus. Será que tem gente que ainda reage mal ao ver na rua uma mãe alimentando o filho no peito? Câmeras escondidas revelam as atitudes das pessoas nesse teste intrigante. A polêmica da amamentação em público. Agora, o que será que aconteceu, hein? Tá curioso? Te espero aqui no Hoje em Dia. O Código Penal brasileiro, no artigo 133, é muito claro. É crime abandonar crianças sozinhas em casa. É o chamado abandono de incapaz. Mas, infelizmente, isso é mais comum do que a gente pode imaginar, viu? Aqui em Manaus, pelo menos, essa negligência já resultou em 2 acidentes graves em menos de um mês. No último domingo, nesta casa, na zona norte da cidade, 3 crianças acabaram feridas com queimaduras graves. Eles têm 6, 4 e 2 anos e estariam brincando com um isqueiro quando o incêndio começou. Os vizinhos socorreram os menores a tempo. A mãe reconheceu que deixou os filhos sozinhos. Eu estava com minha irmã fazendo compras. Aí eles ficaram aqui em casa brincando. Um estava no banheiro e a gente deixou a chave com o maior. Aí quando a gente chegou, enxergou um corre-corre, minha irmã ficou desesperada. Aí a gente viu que a menor saiu mais ferida do que todos. O mesmo aconteceu com Jamília Oliveira, de 5 anos. No dia 28 de julho, ela foi deixada pela família trancada e sozinha em um quarto no 2º andar deste prédio, na Zona Sul. A mãe teria levado outro filho, recém-nascido, ao hospital para cuidados médicos. A suspeita é que um curto-circuito na fiação do ar-condicionado tenha ocorrido. O fogo se alastrou tão rápido e, neste caso, não deu tempo de os vizinhos salvarem a vida da menina. Quando a gente quebrou uma janela, a gente não conseguia olhar nada, que estava tudo escuro, mas conseguimos olhar a menina assim no chão, caída, tinha um colchão, e os móveis a gente conseguimos quebrar o colchão, conseguimos puxar a menina pela janela. Mas ainda assim não adiantou. Ela já estava toda queimada, já não tinha... O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 22 que os pais são responsáveis pelo sustento, pela guarda e pela educação dos filhos. Isso significa que os pequenos devem estar sempre sob constante vigilância e cuidado. Em alguns casos, os pais podem ser considerados culpados se houver negligência. E alguns desses crimes estão previstos até no Código Penal. É o caso do abandono intelectual, quando os pais não colocam o filho na escola, e dos maus tratos, quando o menor sofre algum tipo de violência.
As penas variam de 15 a 1 ano de detenção quando a criança não morre ou sofre lesão corporal grave. Também é crime o abandono de incapaz, quando a criança é deixada sozinha. Segundo a delegada titular da Unidade de Proteção ao Menor, de janeiro a julho de 2014 foram registrados 101 casos de abandono de incapaz. Este ano, no mesmo período, foram 126 casos. O fato de deixar sozinho já configura o crime. Nós podemos ter aí uma pena de 6 meses de detenção. E se resultar morte por conta desse abandono, ele pode pegar 15 anos de reclusão. Porque primeiro que a criança não tem noção, né, do que está fazendo, como é o caso recente que aconteceu. Então os pais têm que ter sim o dever de cuidar e de proteger. Se for sair, deixe sua criança com alguém de responsabilidade. É mais difícil punir quando a negligência não termina em acidente. Neste caso, cabe aos vizinhos e familiares denunciarem a situação aos conselhos tutelares. A denúncia pode chegar de várias formas. Via telefone, cada conselho tem o seu telefone. Presencial também, relatando o fato. E um 0800, que é o 0800 092 1407. Esse número aí é 24 horas. E de acordo com a denúncia, o conselheiro de plantão ele é acionado e vai verificar a denúncia. Nada justifica deixar as crianças sozinhas, a gente sabe. Mas um outro lado aí dessa questão que a gente tem que falar também. Segundo a Constituição, é dever do Estado assegurar o direito da criança de 0 a 6 anos a atendimento em creches. Em Manaus temos apenas 7 creches e ainda outras 4 conveniadas que funcionam aí com auxílio da Prefeitura. É bem verdade, a gente sabe que há poucos anos existia bem menos ainda, mas o número de creches ainda é insuficiente para atender a quantidade de pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os seus filhos. Ainda assim, qualquer solução tem que ser encontrada, menos deixar as crianças sozinhas. O maior evento cultural de Itacoatiara, o FECANI, está ameaçado. Ontem pela manhã, o governador anunciou que a verba para o FECANI foi reduzida. A justificativa é a falta de recursos do Estado. São 30 anos de tradição que agora estão ameaçados por falta de recursos. A expectativa era que o FECANI fosse realizado nos dias 3, 4, 5 e 6 do próximo mês. O custo total é de R$1,5 milhão, mas o governo só disponibilizou 1/3 disso. De acordo com o governador do estado, a área de cultura foi sacrificada para dar prioridade à educação, saúde e segurança pública. Melo disse ainda que, se tiver autorização, se responsabiliza em realizar o Festival da Canção. O desafio que eu estou lançando aqui é com os recursos que eu tenho que conseguir com a iniciativa privada. Se a IRMA permitir, me der licença, eu faço o FECANI. Só peço que a gente possa fazê-lo no final de outubro, porque está aí muito em cima, portanto faz. A ciranda de Manacapuru também teve o orçamento reduzido, de R$4 milhões para R$1,8 milhão. Outros eventos culturais também foram comprometidos. Tanto é que nós não tivemos esse ano festival de ópera, festival de jazz, festival de cinema. Não é porque a gente não quisesse, é porque não tem recurso, né? As prioridades foram direcionadas no campo da cultura. A minha prioridade é não faltar recurso para nós remunerarmos os nossos artistas locais. Segundo o secretário de Cultura do Amazonas, a verba não poderia ser liberada por causa da falta de prestação de contas nos anos anteriores. Então, mesmo que o Estado dispusesse de recursos suficientes para fazer os investimentos na proporção que vinha fazendo, não poderia fazê-lo diretamente com recursos públicos em razão dessas circunstâncias. E apesar dos cortes, a ciranda está confirmadíssima para os dias 28, 29 e 30 desse mês. Promete aí alavancar a economia da cidade. A gente sabe que a ciranda é uma das festas mais tradicionais aí do Amazonas. Os cirandeiros têm uma disputa super acirrada e a gente vai ver agora como é que estão esses preparativos para as cirandas de Manacapuru. Muito movimentado e profissionais com mãos à obra. Essa é a rotina dos galpões das cirandas de Manacapuru, que geram empregos e movimentam a economia do município durante os preparativos para o festival. Em tempos de crise, a ciranda se tornou a única fonte de renda para mais de 530 profissionais que diretamente prestam serviços para as agremiações e outros milhares que indiretamente são beneficiados com os trabalhos das cirandas e também da realização do festival.
Artistas, soldadores, escultores e coreógrafos são algumas das muitas profissões envolvidas na preparação do festival. Pessoas trabalhando em alegoria, em fantasia, cordão de cirandeiro, gente bordando, gente costurando, né? Pessoas no bar, então assim, é uma geração de emprego muito grande, né? A maioria daqui que trabalha são pais de famílias que chegam aqui atrás de trabalho. Além dos empregos gerados, a ciranda também é responsável pelo aumento na procura de outros serviços. E essa demanda requer um número maior de funcionários, abrindo assim novos postos de trabalhos temporários no município. O movimento desde o sistema hoteleiro, nosso sistema de restaurantes, os nossos mototaxistas, os taxistas, os ambulantes, enfim, toda uma rede econômica que beneficia o nosso município. E assim, fortalecendo a economia, o Festival de Cirandas de Manacapuru mostra sua importância além do lado cultural. Eu adoro a ciranda, né? Super animado. Você também. Faltam 3 semaninhas ainda. Tem fim de semana aí de ciranda no fim de agosto. Perde não, que a festa é muito bacana lá em Manacapuru. Nós ficamos por aqui, então, nessa quarta-feira, agradecendo muitíssimo a sua companhia. E lembrando que 11 da manhã tem Magazine aqui na TV A Crítica. Logo depois, meio-dia, o Wilson Lima no Alô Amazonas. E agora você vai ficar com a programação nacional da TV Record com o Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.